Olá pessoal, tudo bem com vocês? O professor irá agora explicar as atividades de geografia desta semana. Estamos na semana de número 14, 14ª semana. Pessoal, essa atividade está muito interessante porque vem falando sobre os deslocamentos populacionais. Quem de vocês será que nunca mudou de uma casa, né? Dificilmente tem uma pessoa que nunca mudou de casa, de bairro ou até mesmo cidade, estado e países, inclusive. Eu, por exemplo, já morei em vários lugares, em vários estados e cidades diferentes. Estou já há algum tempo na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, mas geralmente as pessoas costumam se mudar e nós damos um nome para isso. O nome dessas mudanças, quando as pessoas se deslocam geograficamente falando, de um bairro para o outro, de um local para o outro, nós damos o nome de migração. Né? Migrar. Então, as pessoas que migram são migrantes, ok? E tem outras palavras muito semelhantes e que têm relação com essa palavra, como emigrante, e imigrante, que vocês ainda irão aprender, tá bom? E aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, gente. Ó, os deslocamentos populacionais, nós temos a migração rural, né? Rural, quando se muda de um local rural para o outro. Nós temos a transumância ou migração sazonal, que está relacionada às questões de estações do ano, né? Então muitas vezes as pessoas durante uma época do ano moram numa região, mas por conta de um verão muito quente ou de um inverno muito rigoroso e muito frio, essas pessoas acabam se mudando temporariamente e depois elas voltam para o seu local de origem, ok? Temos a migração pendular, que é um movimento pendular, ou uma migração diária. Isso aí ocorre nos grandes centros urbanos, como nós moramos lá em Vila Velha. Então, muitas vezes as pessoas saem daqui do nosso município para trabalhar em Cariacica, para trabalhar em Guarapari, para trabalhar na Serra, trabalhar em Vitória. Então, isso é uma migração pendular, né? Então, as pessoas se deslocam, mas elas voltam, ok? Êxodo rural, quando as pessoas se mudam do campo, de lugares rurais para os centros urbanos, ok? Aí tem migração intraurbana, que é o deslocamento populacional de curta distância de uma cidade para outra, né? Ah, vou morar em Cariacica, então a gente pode falar que é uma migração intraurbana. Ah, vou morar em Vitória, é uma migração intraurbana. E nós temos também o nomadismo, né? Que é a prática em que pessoas não têm habitação fixa e vivem mudando de residência. Exemplo, ciganos. Os povos ciganos são assim, né? Eles se fixam num lugar durante um tempo e depois eles já vão se mudar para outro lugar. Então, eles são assim um bom exemplo do que é o nomadismo, né? Que vem de nômade, né? A pessoa que muda. E temos a migração de retorno, que é o regresso dos imigrantes à região ou país de origem. Então, muitas vezes as pessoas vão morar em outro país e aí, de repente, dá certo, elas conseguem o que elas querem, elas voltam, né, para o seu país de origem, ou se também não der certo, elas acabam voltando para o seu país de origem, né? Então, a migração de retorno. E nós temos vídeo falando sobre cada uma dessas migrações, cada tipo de migração, tá bom? Então vamos lá. O que são migrações? A número 1, vocês irão responder. Número 2, marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo. Letra A. A transumância ou migração sazonal é um movimento populacional que ocorre em determinadas épocas do ano e quase nunca se repete. Verdadeiro ou falso? Prestem atenção, tá, gente? Porque às vezes uma coisa em outra muda. Então tem que ler com atenção e ver como está no texto. Letra B. O êxodo rural é o deslocamento populacional de áreas rurais para áreas urbanas. Letra C. A migração intraurbana é um deslocamento populacional de curta distância de uma cidade para outra. Letra D. O nomadismo Nomadismo é a prática em que as pessoas têm habitação fixa, mas vivem mudando de residência. Será que é isso mesmo? Vejam lá se é verdadeiro ou falso. E letra E, a migração de retorno é o regresso dos imigrantes à região ou ao país de origem. Verdadeiro ou falso? E nós temos aqui um segundo texto, né, que fala por que as pessoas se mudam. As pessoas se mudam por diversos motivos, né? Cada família ou cada pessoa tem ali o seu motivo particular
particular, ou de repente, né, a população de um local tem um motivo em comum que faz com que todas elas se mudem, né? A exemplo aí da guerra, da fome, de problemas de perseguição que acontecem em vários países. Então, os motivos são vários. Podem ser de ordem econômica, podem ser político-ideológicos, né? Ideias, às vezes as pessoas de um determinado lugar têm ideias que não combinam com a da maioria, né, daquele lugar. Então elas se veem obrigadas a se mudar para não serem perseguidas e, quem sabe, até mesmo mortas, né, infelizmente. Por desastres naturais, então às vezes por conta aí de um tsunami, de um furacão, de um terremoto, de um vulcão, em alguns lugares isso acontece, né, por conta de conflitos militares, né, por conta de guerra, conflitos, por questões religiosas também, muitas vezes acontece. Então os motivos são vários, são diversos, tá, gente? Número 3, quais são as causas ou motivos que eu acabei de falar que levam as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro? Então vocês deverão fazer a leitura do texto com bastante atenção, podem responder até com as suas palavras mesmo, precisa copiar igualzinho está aqui no texto, desde que não fuja do que o texto está falando, tá bom? Ok, e vamos para o último texto para responder as questões 4 e 5. Aqui, gente, é o trecho de uma reportagem que fala sobre o desafio de construir a vida em outro país com a família. Então, aqui vem falando de uma mulher, né? É a Valéria Facchetti, a gente lê como Facchetti, italiana, né? Descendente de italianos, de 47 anos, que ela se viu ali numa situação em que teve que se mudar do Brasil, que nós vemos aqui em verde no mapa, do Brasil para os Estados Unidos em laranja, né? Ela teve ali uma oferta de emprego, né? Uma questão ali da empresa onde ela trabalhava, e aí ela, né, viu ali que poderia ser bom para ela, né? Então ela se mudou. Então aqui fala um pouquinho dessa experiência, do que eles passaram, né? Dos desafios. Vocês vão ler para entender um pouquinho, porque se mudar, se a gente se muda de um bairro para o outro, de um país para o outro, de uma cidade para outra, a gente já sente uma diferença, né? Imagina se mudar de um país para o outro, um país que não fala a sua língua, que é outra língua, né? Como é que será que é? Né? Tem outros costumes, tem outra cultura, então são vários desafios. Número 4, a reportagem fala sobre uma mulher, o nome dela, Valéria Facchetti, que se mudou com sua família para os Estados Unidos. Quais foram os desafios enfrentados por ela? Então aqui ela fala quais foram os desafios, vocês vão ler e vão escrever. E a número 5, gente, é uma resposta pessoal. Você já sonhou ou planejou, pensa lá no futuro em morar em outro lugar, né? Esse lugar pode ser uma outra cidade, pode ser um outro país, um outro estado, né? Onde? Se você já pensou nisso ou pensa, você vai dizer sim ou não, né? Sim. E onde, né? Você vai dizer que lugar que é esse. Lembrando que o nome dos lugares inicia-se com letra maiúscula. Ah, eu penso em morar na Bahia, B maiúsculo. Ah, eu penso em ir lá para Portugal, P maiúsculo, aí vocês têm que colocar, tá? Ou se de repente vocês não pensam nisso, estão satisfeitos com o lugar onde vocês moram, bairro, cidade, tudo mais, é só colocar não. Não, nunca sonhei ir para outro lugar. Ok, a resposta é pessoal, né? Tudo bem, gente? Espero que até aqui vocês tenham compreendido bem. Não é nada difícil, a atividade está muito tranquila e muito fácil. Então leiam com bastante atenção, respondam com atenção, assistam aos vídeos que o professor disponibilizou no Google Sala de Aula, porque eu tenho certeza que vocês irão compreender bem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Ah, sim, gente, eu ia esquecendo, eu tenho que ler aqui para vocês, ó. Nós temos uma citação, deixa eu ver aqui, uma citação bem rápida. Uma citação de Roger Freitas, ó. Mudar de um país para o outro não é como mudar de bairro, ó. Isso aqui por quê? Para poder, né, expressar que o pensamento da mulher, né, da Valéria, as dificuldades pelas quais ela passou, mostra que não é tão fácil quanto muitos pensam, né? Então a gente tem que realmente planejar muito bem. E, enfim, né, para quem chegou até aqui, parabéns e até a próxima.